Pai do Senhor, irmãos. Todo mundo aleluiado? Parece que vocês estão com sono ainda, depois de um café aleluiado desse, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Todo mundo aleluiado? Glória a Deus, que alegria estar aqui, né? Meu nome é Jober, estou acompanhado da minha esposa aleluiada, Débora, minha filha, Ana Júlia. Não vou apresentar, porque o pastor já apresentou ontem, né, pastor? Mas ela não está comprometida não, tá, pastor? Ela está solteira. Agora pronto, acabei de queimar mesmo. Queridos, que alegria estar com vocês aqui nessa igreja. Ontem eu falei, né, uma igreja aleluiada, onde foi palco de muitas transformações. A gente lembra, né, dos confrajovens, né, a gente vinha com caravanas de jovens aqui. Hoje esses jovens já são tudo casados, pais, né? Mas aqui, né, foi um palco de avivamento da juventude, né? Então eu sou grato a Deus por tudo que essa igreja ofereceu para minha geração, né? Meus filhos, né, sempre acompanhou a gente nos confrajovens, era pequenininho, né? Igual esse bebezinho de cola aqui. Cresceu dentro da igreja, dormindo debaixo, né, de banco, nas vigílias, aqui, nos colégios, né, quando a gente ficava hospedado nos colégios. Então sou muito grato a Deus por tudo que essa igreja ofereceu à minha geração e por tudo que essa igreja há de oferecer nas próximas gerações. E nesta manhã nós temos uma missão de falar sobre discipulado, e eu quero tentar passar de forma rápida o que nós temos vivenciado na prática, né, durante anos, né? Eu amo discipulado, eu transpiro discipulado, sou um pastor discipulador. E lá em Sinop nós estamos fazendo um trabalho assim abençoado. Já fazia isso na minha primeira igreja, né, que eu pastoreei em Santa Carmen durante 6 anos, né? Antes de Santa Carmen já fui discipulado pelos meus pastores. Então a gente vem nessa caminhada, né? Eu não sou aquele pastor que gosta de ficar mudando direto de visão, de método. Eu sou um pastor bem simples, gosto de trabalhar com a simplicidade do evangelho, né? Tempo de mesa, olho no olho, né? Eu gosto disso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46. Vamos ver se vai alcançar aqui o slide. Isso, olha lá. Poder da visão. Vai. Isso. Então vamos lá. Atos, capítulo 2. Versículo 46. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês de forma rápida sobre o poder da visão. Eu sei que essa igreja já tem estabelecido, né, uma visão no qual ela tem andado, né, tem caminhado. Lá na IPR Ibirapuera não é diferente. Nós estabelecemos uma visão bem simples, porque nós queremos ser uma igreja acolhedora e uma igreja discipuladora. Essa é a nossa visão. E a gente tem trabalhado o quê? Abraçar as pessoas, cada pessoa que chega na porta, né? Cada pessoa que chega num gabinete pastoral para receber um aconselhamento. A gente tem acolhido as pessoas. E depois do acolhimento nós vamos o quê? Trabalhar com o discipulado e com o aconselhamento. Então essa é uma visão bem simples que a gente tem trabalhado lá no Ibirapuera. Eu sei que essa igreja aqui tem uma visão estabelecida, porque ela vem trabalhando durante anos, né, através do pastoreio do pastor Euclides e dos demais pastores dessa igreja, né, o conselho dessa igreja. Então ela tem uma visão estabelecida. Mas eu quero dar uma pincelada. A visão é um leme de uma vida. Ela forja o destino de um povo e vence todos os obstáculos. Faz com que você tenha uma imagem clara do que Deus quer no plano espiritual e traz para o natural no poder do Espírito Santo. Então a visão é um leme, é como um barco. Um barco sem o leme ele fica o quê? Sem direção.
Como eu falei, nós lá decidimos o quê? Trabalhar o quê? Com a visão acolhimento e discipulando. Por quê? Nós não queremos ser uma igreja simplesmente, né, que todo ano muda de visão, né? Todo ano, né? Agora a gente vai trabalhar com isso, né? 2023 nós vamos trabalhar com isso, 2024 com isso, 2025 com isso. Nós não queremos. Temos sim os nossos cursos de campanha, temos sim os nossos seminários, mas nós estabelecemos uma visão para a igreja, que nós queremos ser uma igreja que abraça, uma igreja que discipula, independente do tamanho da igreja, né? Independente do tamanho da igreja, nós é uma igreja que está crescendo lá. Agora nós estamos com os 2 cultos, é uma igreja que está caminhando. O pastor Cris esteve lá, o pastor Jairo já passou por lá, e é uma igreja que está crescendo, mas nós não queremos perder o que é a essência da simplicidade, que é o olho no olho, né? O aperto de mão, o abraçar, né? O estar em casa, igual o pastor Cris falou aqui, um irmão ficou doente, né? Ele não quer só a visita do pastor ou dos presbíteros, ele quer a visita da igreja. Ele quer ser abraçado não só pelos pastores, né, e pelo conselho, mas ele quer ser abraçado pela igreja. Então essa é a visão que nós temos passado lá, que é o leme. Então a visão lá, nós passamos a ser uma igreja discipuladora que multiplica o amor de Deus, através do discipulado, através do olho no olho, como eu falei, para transformar a cidade, porque tudo está se tornando, querido, as coisas estão se tornando muito rápido, com o avanço tecnológico, né? A internet é uma benção, é uma benção, só que ela também tem tornado as coisas o quê? Muito rápido e distanciando as pessoas. Hoje tem pessoas que querem um aconselhamento só pelo WhatsApp, tem pessoas, gente, eu trabalho com casais também, eu e a Débora já vimos isso, tem casal que briga pelo WhatsApp dentro da mesma casa, o marido na sala, a mulher no quarto e eles discutindo pelo WhatsApp. A gente já viu isso, né? Então a internet é uma bênção, só que também ela pode ser muito nocivo nessa parte de distanciar as pessoas, atrapalhar o acolhimento. Nós saímos aí de uma pandemia, gente, foi brutal a pandemia, não foi? Como eu senti falta da igreja. Teve um dia que eu e minha esposa e meus filhos, nós fomos lá para fazer o culto online, e a igreja vazia, e a gente filmava, né? Aquele dia foi cruel, eu sentei enquanto o louvor cantando, e eu sentei olhando para eles lá, e aquele dia meu olho encheu de lágrimas, quase que eu não consegui pregar, porque senti falta dos irmãos, o abraço, o acolhimento dos irmãos. A gente não está preparado, querido, nós não fomos criados para andar sozinho. Qual que é a visão que Deus deu? Tudo que Deus criou foi bom. Deus fala assim, tudo que Ele criou foi bom, mas o primeiro não, né? Que não foi bom, foi o que? Não é bom que o homem esteja só. Não adianta a gente querer andar sozinho. Deus não nos criou para andar sozinho. Deus nos criou para andar, para ter família, para andar de 2 em 2, para ter essa comunhão, para ter abraço, apertar de mão, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Deus nos criou para isso, e nós precisamos entender isso. A pandemia veio para nos mostrar isso, como a igreja sofreu com a pandemia, o distanciamento, igrejas fechadas. Eu tive que fazer discipulado online. Falei, não, eu vou para o discipulado online. Fiz discipulado online, pastor Euclides. Comecei a fazer vários discipulados online, para ficar perto das minhas ovelhas. Tivemos que mudar toda a estratégia da igreja. Não foi fácil, mas nós passamos. Glória a Deus, por isso nós estamos aqui, amém? Então vamos lá, ó. Então todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio, no templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu e o pastor Euclides e mais alguns pastores estivemos em São Paulo, né? Vamos lá no Remir. E eu dei uma olhada em São Paulo, eu falei para o meu pastor, isso daqui não é vida para mim não. E olha que eu morei 5 anos em Curitiba antes de eu vir para Sinop. Eu falei, como que esse pessoal consegue ter comunhão numa cidade corrida? Em Sinop eu consigo o quê? Almoçar com a minha família, eu consigo sentar com meus discípulos,
Eu consigo fazer um discipulado no shopping com eles. Eu consigo fazer um discipulado com eles numa mesa de padaria. Eu consigo. Isso para mim é o que? É cura. Isso para mim é terapêutico, porque ao mesmo tempo que acontece que eu estou ministrando, eu estou sendo ministrado, como o pastor Euclides falou. Ministro no templo, ministro nas casas, ministro nos estabelecimentos comerciais. Para ministrar a palavra de Deus não tem limites, queridos. Então é isso que nós precisamos ter, na nossa visão. Precisamos ter claro isso na nossa mente. E nós estabelecemos alguns valores lá. Nós queremos ser uma igreja renovadora. Nós somos uma igreja renovada. Como eu falei ontem, a gente não pode desprezar os dons espirituais. Os dons espirituais, dentro do discipulado pode acontecer o quê? Uma renovação espiritual, uma cura. Nós temos que buscar o quê? Os melhores dons. E os melhores dons é aquele que edifica a igreja. A igreja. Nós queremos ser uma igreja discipuladora, não queremos abrir mão do discipulado. Nós temos entendido isso. Uma igreja que não trabalha com discipulado, uma igreja que não ensina o seu povo, é uma igreja que acontece que cai em heresias, é uma igreja que perde o leme, é uma igreja que acontece que não é vista, não é admirada pela sociedade. Aí, eu abro um parênteses. A minha primeira igreja que eu pastoreei, nós começamos a trabalhar com discipulados. E Deus nos deu uma graça, nós recebemos uma moção de aplausos pela Câmara dos Vereadores por causa dos discipulados e projetos que a igreja desenvolvia. Está lá, na moção de aplausos, uma igreja que trabalha com discipulado e projetos. Então a igreja começou a ser admirada pelas autoridades da cidade, porque trabalha com pessoas, porque é uma igreja que abraça, mas é uma igreja que mostra o caminho de Deus também para as pessoas. E nós precisamos ter isso em mente. Queremos ser uma igreja capacitadora, queremos capacitar a nossa membresia, para o quê? Além de discipular, também trabalhar em todas as esferas da sociedade. Porque onde um cristão, querido, que é bem ensinado na palavra de Deus, estiver, ali vai ter o brilho de Cristo, ali vai ter o toque de Jesus Cristo. Numa empresa, numa prefeitura, numa Câmara dos Vereadores, deputados, etc e tal. Mas precisamos o quê? Capacitar. Ao longo da história, a igreja ela vem perdendo isso. Ontem eu falei, porque tudo se tornou muito rápido. Daí o que acontece? As cidades cresceram. Tem pessoas que trabalham o quê? De segunda a segunda. Das escolas bíblicas dominical. O que aconteceu com as escolas bíblicas dominical, irmãos? Acabaram. Escola bíblica dominical. E a igreja ela tem que criar o quê? Estratégia. E na verdade, não existe nada novo. Tudo já foi criado por Deus. Então o discipulado ele não está só no Novo Testamento como a gente pensa. O discipulado está lá no Antigo Testamento, vem lá de trás. A gente vai vendo a escola dos profetas. A gente vai vendo o que acontece. Moisés com Jetro, seu sogro. A gente vai vendo que a distribuição das 12 tribos. É ou não é? Então o discipulado não é algo novo, é algo lá atrás. Na verdade é porque nós começamos a ficar o quê? Com a mente curta. Então nós queremos ser uma igreja capacitadora, uma igreja que serve. Servir um ao outro. E servir a sociedade. Precisamos o quê? Retomar o nosso espaço na sociedade. A gente vê o quê? Outras entidades fazendo o papel que era o papel da igreja. Servir ao próximo com alegria. Independente o quê? De placa, independente o quê? De partido A, partido B, A igreja ela precisa servir as pessoas, amar ao próximo. Esse é o papel. Eu falei, uma igreja acolhedora e uma igreja simples. Independente do tamanho da igreja, precisamos o quê? Ter a simplicidade. Numa reunião com os discipuladores nossos lá, nós temos 25 discipuladores. Começamos só com eu, a Débora, o pastor Josué e a Vanessa em 2022. Hoje temos 25 discipuladores que discipulam de forma efetiva na igreja. E nessa reunião com os discipuladores eu falei,
Nós temos ar-condicionado, igreja, temos som bom, temos o que? Instrumentos. Hoje tem o pessoal que transmite, a equipe de mídia, né? Hoje nós também temos parede preta igual aqui, né? Também temos lá. Somos a igreja da parede preta, né? Temos o que? Várias coisas a igreja, mas nós não podemos abrir mão da simplicidade. Falei, alguns que acontece, né? Quando começaram a congregar na igreja, vieram o que? Tudo lascado, quebrado, alguns divorciados, outros, né, com processo de restaurar casamento, outros meio perdido, falido, empresa falida. E daí Deus foi restaurando essas pessoas, restaurou o casamento. Aquele que estava, né, se divorciando, que voltou para a esposa, está lá com os filhos aleluiados, servindo na igreja e tal, a igreja crescendo, melhorou o poder aquisitivo. Eu vim nessa igreja aqui, eu lembro, ela era pequena, né? O tanto que Deus abençoou, prosperou vocês aqui, poder aquisitivo melhorou. Só que a gente não pode esquecer o que? Da simplicidade. Não é porque melhorou meu poder aquisitivo, né? Antes eu andava de a pé, depois passei de bicicleta, de moto, agora de carro, né? Antes morava de aluguel, agora tenho minha casa. De repente moro num apartamento, de repente moro num condomínio fechado. Daí eu vou abrir mão da simplicidade? Não posso esquecer da onde eu saí, da onde Deus me tirou, onde Deus me colocou para estar o quê? Abençoando as pessoas e servindo as pessoas. Nós não podemos abrir mão da simplicidade. E a missão é o quê? Amar a Deus, servir as pessoas e fazer discípulos. Essa é a nossa missão lá. E daí nós estamos trabalhando esses pilares: o culto, os pequenos grupos, ministérios, escola de discípulos, que tem funcionado através dos discipulados, né, e seminários e projetos sociais. Mas o que eu quero falar mesmo nessa manhã, gastar tempo com vocês aqui, o valor do discipulado. Olha só, queridos, porque eu quero falar um pouquinho sobre o valor do discipulado? Porque isso tem transformado a nossa igreja, tem transformado vidas lá. E olha só, uma igreja que ela deseja experimentar o que? Um crescimento integral, e esse crescimento ser sustentável, ela não pode abrir mão do discipulado. Porque se você faz uma campanha, o que acontece? Você coloca lá, campanha, né, 7, aqui é terça-feira, né, lá é quinta, 7 quinta-feiras, né, 7 quinta-feiras, no caminho, em direção ao caminho da vitória. A igreja vai encher, você traz pregador de fora, você traz uns irmãos bem abençoados para pregar, uns irmãos bem aleluiados para pregar, né, ali tem cura, ali tem profecia, né, tem pessoas que aceitam Jesus, né, às vezes tem culto lá que 10, 15, 20 pessoas aceitam Jesus. E depois, o que eu vou fazer com essas 15, 20 pessoas que aceitaram Jesus? Aí que entra o que? O discipulado. Porque essas pessoas, elas vão ter que aprender quem que é Jesus. Elas vão ter que aprender que cristianismo não é o que? Uma moda, mas sim um estilo de vida. Aí que eu preciso o quê? Inserir essas pessoas o quê? Num discipulado, para que a igreja ela comece a crescer de forma o quê? Integral, sustentável, para que ela tenha o quê? Qualidade e quantidade. Há muito tempo, sabe o que acontecia? A porta do fundo era maior do que a porta de entrada da igreja. As pessoas aceitavam Jesus Cristo, tal, ficavam ali, mas elas permaneciam, elas saíam da igreja. Por quê? Porque não tinha o quê? Um plano de educação cristã sólido, para que a igreja venha o quê? Se manter. E olha só, então o discipulado é o chamado para a essência do discipulado é o chamado para discipular. Jesus, ele chama os seus discípulos, né, para aprender mais dele. E através o quê? Desse andar, um a um, de 2, de 3, eles começam o quê? A aprender sobre o que? A autoridade. Eles começam a aprender sobre milagre. Eles começam a aprender sobre a vida cristã, que a vida cristã não é só vitória. A gente precisa ensinar isso, porque tem pessoas que ela vem, graças a Deus as nossas igrejas não trabalham dessa forma, aleluia, glória a Deus.
Meu irmão, hoje você vai receber a chave do seu carro. Hoje você vai receber a sua casa. Então as pessoas começam a vir só por aquilo que Deus pode dar. É a casa, é o carro. E a partir do momento que acontece, vai passando os dias, vai passando semanas, meses, ela não recebe a chave do carro. Ela não recebe a casa. Aí vem o quê? A decepção. Será que esse Deus dá mesmo? Será que esse Deus é o dono do ouro e da prata mesmo? Porque a minha empresa não está indo para frente. Parece que cada vez que eu oro pelos meus funcionários, parece que mais encapetados eles ficam. Meu Deus, daí vai passando o tempo. E daqui a pouco essa pessoa, ela se decepciona. Ela começa o quê? Ficar fraca, daqui a pouco ela sai do caminho do Senhor, ela se afasta da igreja. Mas por quê? Ensinamos errado. Precisamos ensinar que acontece que Deus primeiramente quer o que? A nossa alma quer fazer algo no nosso interior. Ele quer mudar de dentro para fora. Nós precisamos o que? Ensinar que acontece que Deus, Ele quer o que? Né? O nosso coração. Deus está projetando a gente para viver uma eternidade com Ele. Essas outras bênçãos, elas vão vir conforme o que? O fruto do Espírito começa o que? Ser evidenciado na minha vida. O amor a Deus, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Em primeiro lugar, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Depois vem o que? Paz, bondade, longanimidade, benignidade. Como eu falei ontem, a presença do Espírito Santo não é só sapatear, falar em língua estranha, virar estrelinha dentro da igreja. Não é isso. A presença do Espírito Santo é o que? Você ter uma vida reta, uma vida de testemunho, você entender que você está caminhando num processo, Deus está transformando, aceitar esses processos. Às vezes, né, tem pessoas que vão vir com problema no casamento, e elas querem que esse problema do casamento, que teve durante 10 anos, 15 anos, se resolva o que? Da noite para o dia. Não é que Deus não tem poder para fazer isso, mas Deus é um Deus de processos. Ele criou o mundo, todas as coisas, através de um processo. E o discipulado, nós precisamos ensinar que é um processo. Precisamos ensinar que o discipulado ele vai ter o quê? Um custo. Um custo de renúncia. Um custo de passar por cada processo. Às vezes tem discípulo que fala assim, pastor, mas está demorando demais. Calma que Deus ele está apertando a laranja para extrair o quê? O caldo para fazer um belo suco. É isso que nós precisamos entender. O discipulado, querido, também ele passa o quê? Pela cruz. Ou seja, é o se doar, é a negação do eu. Gente, eu discipulo pessoas. Primeiro ano que nós assumimos a igreja lá, junto com o pastor Josué, 2022, eu comecei a discipular, que eu amo discipular. Eu amo discipular. E eu falo para os pastores, é o modo de eu estar em contato com a palavra todo dia. Deus me chamou para isso. E aí o que acontece? Eu discipulava lá, né, a Débora falava, meu amor. O pastor José pegava no meu pé e falava, você não está tirando tempo para você? Eu falei, não, eu tenho um tempo para mim. O problema é que eu sou sanguíneo, sou acelerado. Se eu ficar parado, eu morro. Não adianta. Então eu comecei a discipular lá, eu tinha vários grupos, né? Dava umas 30 pessoas mais ou menos, né, Débora? Vários grupos separados, discipulava 1 a 1, de 2, de 3, de 4, né? 6 pessoas. E daí, tinha dia, irmãos, que eu estava cansado. Eu tinha um discipulado, né? 7:30 da manhã, um dia da semana, na segunda-feira. Segunda-feira, 7:30 da manhã. Eu levantava, falava, meu Deus, eu tenho um discipulado, vou ter que ir lá, eu estou tão cansado. Teve o culto, preguei. Depois do culto tive que aconselhar irmãos. E agora 7:30 da manhã eu tenho um discipulado. E eu moro 9 km da igreja. Entrava no meu carro, ia para a igreja, chegava lá meio assim com sono ainda, né? Abatido. Daí chegava a discípula toda alegre, para o discipulado.
ali Deus começava o que? Renovar as minhas forças. Porque eu começava a ministrar a palavra, acontece, né? Aquele sono ia embora, aquele abatimento ia embora, começava a me renovar. Aí é onde eu entro sobre a cruz, porque é o negar o eu, porque a minha carne quer o que? Cama, a minha carne quer descanso, a minha carne quer ficar o que? Acomodado. Só que eu preciso o que? Gastar o tempo que Deus me deu, porque o meu tempo é curto neste mundo, eu não sei. De repente Deus me chama minha senha amanhã, de repente Jesus Cristo volta, né? Daqui a alguns segundos, mas meu tempo é curto. Então, o discipulado é negar o eu, para você estar derramando que a vida de Cristo na vida de outra pessoa. E como eu falei ontem, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se a gente não tem Cristo, a gente não vai dar. Então o discipulado também, querido, aqui fala que a palavra do discipulado, eu coloquei ali, o discipulado deve ser bíblico. Esse momento de tempo de mesa, que é em torno de 1h e 20, ele não pode ser gasto para ficar falando de política, jogo de futebol. Não pode ser gasto para ficar falando de coisas fúteis. Esse tempo de 1h e 20 tem que ser bíblico, tem que ser Bíblia, derramar Bíblia. Você vai falar de Jesus Cristo, mas você vai falar das suas experiências que você teve com Jesus Cristo. O seu batismo com o Espírito Santo, a sua conversão, como que foi, o processo de transformação. E você vai ligando que as suas experiências, o que? Com a vida de Cristo. Porque você precisa o que? Fundamentar a fé daquele discípulo. Ele é um bebezinho, ele é um bebê espiritual. Então nós precisamos o que? Ter isso em mente. Vamos lá. O chamado para o discipulado é o processo de transformação, de transformar pessoas comuns em discípulos de Jesus. É tão emocionante os cultos de batismo, não é? Nós vamos ter o batismo no próximo domingo, né? E vai descer as águas lá, as pessoas que foram ganhas através da pregação da palavra. Pessoas que começaram a vir na igreja, elas não vinham no culto como nós, porque lá a gente oferece discipulado para qualquer um. Tem pessoa que chega lá, irmãos, fala assim: eu preciso de uma oração, pastor. Vai num dia que não tem culto, eu preciso de uma oração. Mas por que você quer oração? Por causa disso. Mas você sabe que não é só a oração que vai mudar. Mas o que vai mudar? Você já ouviu falar de discipulado? Daí eu começo a falar o que é o discipulado. Daí ela falou assim: mas eu preciso vir no culto? Daí eu começo: não necessariamente, nós podemos começar um trabalho com discipulado, depois a gente conversa sobre isso. Que algumas pessoas têm resistência de vir o quê? A igreja. E aí eu começo a fazer o quê? O discipulado com essa pessoa. Quando a gente menos espera, essa pessoa já está o quê? Vindo nos cultos. Quando a gente menos espera, essa pessoa já está descendo o quê? As águas para ser batizada. Eu ganhei muitas pessoas para Jesus dessa forma, querido. Pessoas que tinham medo de vir na igreja. Por causa do quê? Do apontamento da família. Não, porque nós somos dessa religião, nós não saímos dessa religião. Nós somos assim, meu avô era assim, meu tataravô era assim, não sei o quê. E a pessoa está presa naquela religiosidade, ela está morrendo, definhando. Eu tive pessoas que, por medo dos parentes, ela entrava na igreja como criminoso. Pulava lá, para dentro da igreja. O pastor pregava tudo, quando o pastor estava assim: agora, amada igreja, né, com o amor de Deus, vosso Pai, que a graça de Jesus Cristo. Antes mesmo do pessoal abrir o olho, a pessoa entrar dentro do carro e ir embora, para ninguém ver ela. Medo das acusações. Mas é essa mesma pessoa que outrora entrava como criminoso dentro da igreja, daqui a pouco ela está descendo as águas. Por quê? Ela encontrou Jesus dentro do discipulado. O discipulado deu coragem para ela enfrentar os familiares. O discipulado deu coragem para ela enfrentar a sociedade que fica apontando: então agora você virou crente, agora você mudou.
Até onde você estava bebendo, até onde você estava prostituindo, você estava traindo a sua mulher, agora você fica falando, que você virou crente. É desse jeito. E sabe por quem nós somos mais apontados? Não sei se aconteceu só comigo. Família. Porque a família te conhece muito bem, né? Seus irmãos te conhecem muito bem. Seus cunhados te conhecem muito bem. Quer dizer que você virou crente? Mas você era desse jeito, você fazia isso, sei o quê. Você mudou. E daí dentro do discipulado a gente vai ensinando. A gente vai discipulando, falando sobre transformação de vida, falando sobre testemunho. Uma coisa que tem destruído igrejas inteiras é o péssimo testemunho. Mas sabe por quê? A igreja parou de falar sobre testemunho de vida, através do discipulado. O povo só quer, amados, eu amo o Espírito Santo, creio nos dons espirituais, Deus me usa com os dons que Ele liberou sobre a minha vida. Mas eu quero falar algo para vocês, querido. Nem tudo é só cai, blá, blá, blá e brebebrê. Tem muitos homens de Deus, pastores, igrejas sendo arrebentadas, por quê? Está caindo nesse movimento. Não tem os 5 ministérios? O pastoral, ele toca todos, né? Ministérios. E o discipulado é um ministério pastoral. Você está o quê? Pastoreando, você está cuidando, você está ensinando. Você está trazendo estabilidade para a vida da pessoa. Quem já andou com um carro desalinhado aqui? Você já andou com um carro desalinhado? É ruim ou não é? Você está dirigindo o carro, ele puxa para um lado, você puxa para o outro, não sei o que e tal. Daí você leva para alinhar, o cara fala assim, vai ter que trocar os 4 pneus. Mas como assim? Tem que trocar os 4 pneus? Não era só alinhar, não era só alinhamento, não, tem que fazer o alinhamento, cambagem, tem que trocar isso, trocar aquilo, os 4 pneus. Mas por quê? Foi deixando, foi andando com o carro desalinhado por muito tempo. O que acontece? Outras peças foram o quê? Sendo danificadas. E é desse jeito a vida cristã. A gente vai andando com a nossa vida, pastor, desalinhada há muito tempo. Daqui a pouco tem que trocar pivô, tem que trocar os 4 pneus, tem que fazer o alinhamento, tem que fazer a cambagem. Porque a gente não está entendendo o valor da nossa vida cristã. A gente não está entendendo. E o discipulado, ele vai nos ensinar isso. Vai fazer com que a gente entenda. Olha só, o discipulado ele faz isso, pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio do discipulado. Não é meu discípulo, é discípulo de Jesus. Eu só estou sendo o quê? Um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus para ensinar sobre Deus para aquela pessoa. Claro que ela vai pegar afinidade com você. Claro que acontece que ela vai pegar uma admiração por você. Aí que você tem que tomar cuidado, por isso você tem que dar testemunho. Eu falo lá para os discipuladores, falei na reunião nossa. Falei assim, a gente tem 2 cultos. E a gente tem que mudar agora até o jeito da gente falar. Sabe por quê? Ia lá, chegava lá. Oi, Wanda, tudo bem? No meio da rua. Oi, Wanda, tudo bem? Eu não estou vendo você no culto, menina. Você está desviado, sumiu e tal. Não, pastor, Jober, estou indo no culto. Eu vou no culto domingo de manhã. Gente, a gente teve que mudar a nossa visão. Eu falei para os discipuladores, vocês vão ter que revezar. Tem domingo que você vai no culto de manhã, tem domingo que você vai no culto à noite, para você ver os seus discípulos, porque você discipula 6 pessoas. Tem pessoa que vai no culto de manhã, tem pessoa que vai o quê? No culto à noite, senão daqui a pouco você está dando bafão, você está falando que seus discípulos estão desviados, e eles estão lá aleluiados, participando dos cultos. E daí eu comecei a falar para o discipulador também, o discipulador não pode faltar em culto. Você tem que estar presente no culto. Tem encontro com Deus, você é o primeiro a dar o nome para quê? Para trabalhar, servir lá. Você tem que ver os seus discípulos o quê? Ter experiência com Deus. Quando você vê os discípulos tendo experiência com Deus, você começa a ter também experiência. Deus também começa o quê? Mover algo poderoso dentro de você. Quando eu olho os meus discípulos fazendo o que eu faço melhor do que eu, não é inveja.
É uma alegria. Eu choro, irmãos. É uma alegria. O pastor Cris esteve lá em 2 festas dos discípulos. E nessa última ele viu uma menina testemunhando lá. Que lá fez com que eu chorasse. Menina que não tem nem 1 ano, né, que está na igreja. Você vê Deus o quê? Trabalhando na vida dela. E ela também trabalhando para Jesus. Por quê? Está sendo transformado num discípulo de Jesus. Pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio quê? De um ato de obediência. Porque o discipulado também é um ato de obediência. Os pastores, né, com a equipe pastoral, depois vai passar as coordenadas para vocês, como vai funcionar. Porque assim, não adianta, gente. É IBR Ibirapuera. Nós somos a mesma igreja, pensando na renovada, temos o mesmo estatuto, mas é um povo diferente. A segunda igreja, que é do pastor Aldrey, IBR Violetas, é outro povo. Eles trabalham com discipulado, sim, lá, mas é uma comunidade diferente. Quando eu estava em Carmo, eu trabalhava com discipulado, mas era uma comunidade diferente. Daí tem o que? Os direcionamentos que Deus vai, o que? Vai nos dando para trabalhar. E daí, o que nós não podemos abrir mão, que é da obediência, é o id, é o cuidar. Isso nós não podemos abrir mão. Porque a igreja, acontece, ela só vai ter um crescimento sustentável, como eu falei, se ela o que? Ter o id, mas ter também o que? O consolidar, que é o que? O discipulado. Vamos acelerar aqui. O que é o discipulado? Discipulado é isso daí, ó. Transformando discípulos em líderes multiplicadores. O líder multiplicador de discípulos, ele faz, né? Ele faz o quê? Aquilo que Jesus Cristo mandou, que é a grande comissão, né? Enquanto, né, o discípulo, ao mesmo tempo ele está ganhando pessoas para Jesus, ele também está discipulando essas pessoas. Ele está o quê? Multiplicando. Oxe, pastor, me perdi aqui, só um minutinho. Aqui. O que acontece? Lá no início, como eu falei, começou só eu, a Débora e o pastor Josué discipulando, e a Vanessa. Para uma igreja em 2022 que era de 150 pessoas. Hoje ela está beirando 300. Era pouco discipulador para muitas pessoas que queriam ser discipuladas. E daí, qual que era a nossa visão? Essas pessoas nós estamos discipulando. Não que todos aqueles que estão sendo discipulados vão se tornar discipuladores. Mas eu preciso entender que o discipulado, ele é transferência de vida na vida. O discipulado, que acontece, ele é cura. E o discipulado também é uma ferramenta para capacitar a igreja a trabalhar. Tem alguns que vão se tornar o quê? Discipuladores, porque esse é o chamado dele. Esse é o chamado. Tem uns que acontece, vão servir no louvor. Tem outros que vão servir na mídia. Tem outros que vão servir na diaconia. Tem outros que vão servir, né, sendo um presbítero. Tem outros que ali vai ser identificado o chamado dele, pastoral, dentro do discipulado. Nós temos pessoas fazendo seminário desse jeito. Começou dentro do discipulado. O discipulado, ele vai capacitando a igreja. E a gente vai conseguindo o quê? Olhar para os nossos discípulos e falar, ó, esse daqui tem um dom nessa área. Esse daqui tem um talento nessa área. E a gente vai conseguindo o quê? Distribuir. Por quê? Eu não tenho todos os dons. O pastor Euclides não tem todos os dons. O pastor Jairo não tem todos os dons. Meu pastor Josué não tem todos os dons. Mas os dons que faz com que a igreja se mova no sobrenatural de Deus para cumprir a missão, está aqui na nave da igreja. Está aí. Está dentro de você. Agora acontece, nós precisamos ser o quê? Ser o quê? Multiplicadores. Multiplicar isso. Precisamos entender o que é o nosso chamado. Precisamos o quê? Multiplicar o quê? Discípulos. Fazer eles entender que eles têm que trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. E é dentro do discipulado que eu vou despertando essa sede. Lembra que eu falei para vocês? Tinha pessoas que entravam na igreja como achando que era um criminoso, com medo. Daqui a pouco essa pessoa começa a fazer discipulado. 6 meses de discipulado, gente. 6 meses de discipulado, ela já começa. Pastor, tem o que para me fazer? Ai, pastor, eu não aguento mais. Eu não posso ficar parado.
Calma. Eu tenho que ensinar a pessoa. Porque se eu já colocar ela, às vezes para servir, ou ela já para liderar, sem eu entender o processo dela, eu posso matar aquele novo convertido. É igual um bebezinho. O bebezinho precisa de leite. Você não dá feijoada já para ele. Você dá feijoada para ele, o que acontece? Você mata ele. Então nós vamos entendendo o processo, e a gente vai orando a Deus. E os nossos pastores, ele vai o quê? Eles vão o quê? Nos aconselhando, nos supervisionando. Quando surgem as dúvidas, eu corro no meu pastor e converso com ele. Troco figurinha com ele. Então o líder, ele precisa compreender isso, que ele está o quê? Multiplicando discípulos, e que esses discípulos, eles vão servir a igreja em diversos ministérios. O líder, ele também precisa o quê? Multiplicar, ser um multiplicador de sacramento. Ou seja, o que é sacramento? É o quê? O batismo, a ceia, não é verdade? O dizimar. Gente, eu te visitando uma pessoa falou assim: pastor, vem visitar a gente mudou de casa, eu quero que o senhor ore aqui na nossa nova casa e tudo, tal. Uma pessoa que eu acompanho, eu discipulo. Fui lá visitar a pessoa. Cheguei lá, mesa posta, cafezinho bonitinho. Falei: meu Deus, gente, tudo isso. Não, é para o nosso pastor, para o nosso discipulador. Que honra. Sentei na mesa. Ali eu já tive um ensinamento. Através do discipulado foi ensinado o que? Honra. Honrar os seus líderes. Honrar quem está o quê? Gastando tempo, né, com você. Sentei na mesa, tudo, para tomar um café. Daí comecei a conversar. Eles começaram a contar as bênçãos. Daí o esposo da moça me falou assim: pastor, eu quero contar um testemunho para o senhor. Quando eu comecei o discipulado, eu tinha uma dificuldade de dizimar. Não entrava na minha cabeça esse negócio de dízimo. Não entrava. E ele já tinha algum tempo de igreja. Eu não estou falando de crente novo, não. Eu tinha dificuldade de dizimar. Eu dava minha oferta. Lá, colocava lá. Eu tinha dificuldade de pegar o envelope. Esse negócio, né, de dízimo. Não me pegava não, pastor. Mas eu quero dar o testemunho. Foi dentro do discipulado que Deus fez uma obra. Eu comecei a entender o que é o dizimar, o que é a parte de Deus, o que é de Deus, né? Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Eu comecei a entender, né, o que é o dizimar, o ofertar. E Deus começou a escancarar aqui as janelas em casa. Deus começou a abençoar a minha empresa. Deus começou a abençoar aqui a minha casa. Deus começou a abençoar aqui, né, as minhas filhas. A gente começou a ver a graça de Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Sacramento. No discipulado a gente vai ensinando isso. É importante a pessoa cultuar, ser fiel à igreja local que ela escolheu servir. A gente vai ensinando que a importância dela descer as águas. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem pessoas que não querem descer as águas, não. Elas querem continuar sendo simpatizantes, né? Ou é lá atrás, né? Meu pai falava assim para mim: eu sou um católico não praticante. Ele falava, eu era pequeno, né? Esse era o termo que eles usavam lá atrás. Hoje tem o evangélico o quê? Não praticante. Já viu isso? O evangelho não praticante é aquele que só vem o quê? Ele só vem no culto de ceia. Ou só vem, é aniversário da igreja? Quantos anos na igreja vai fazer? Vai ter um aniversário, tem um bolão grande. Opa, eu vou. É no aniversário da igreja. Ele só aparece no culto de ceia. E só aparece no aniversário da igreja. Datas comemorativas. É o cristão evangélico não praticante. E aí nós precisamos ensinar a importância o quê? De estarmos juntos nos grandes ajuntamentos, ter comunhão, abraçar um ou outro. Precisamos o quê? Ensinar a importância o quê? Da fidelidade ao culto, né? A ceia. O pastor anunciou aqui, hoje está tendo ceia lá. A importância o quê? De você o quê? Ceiar. A importância de você descer as águas. E dentro do discipulado a gente confronta. O discipulado é confrontador. Tem uma lição lá, que nós vamos ministrar, que é a lição do batismo, né? Que a gente vai falar sobre isso. E ali, eu apertei os parafusos de alguns discípulos, hein? Quanto tempo você está na igreja? 2 anos. Ué, não batizou ainda?
Mas eu entrego meu dízimo. Ué? Você precisa cumprir o quê? Todos os princípios. Todos os princípios. Mas, daí tinha um que era questionador. Mas o ladrão na cruz, ele não batizou. Meu Deus do céu. Dá vontade de dar um soco ungido, né? Meu filho, se ele tivesse a oportunidade, ele tinha descido daquela cruz e tava falando, onde tem água aqui? Ia fazer igual eunuco, né? Ah, tem água aqui, vamos batizar aqui. Mas ele estava numa situação, igual a Vandinha falou, você quer ficar igual ele? Daí vamos ter que trabalhar isso. Existem estruturas ainda de resistência, fortalezas dentro do coração que precisam o quê? Ser trabalhadas através do discipulado, mostrar que realmente é o negar o eu, o sacrifício, e a gente vai trabalhando. Então, dentro do discipulado nós trabalhamos também o que? O multiplicador do ensino, né? Multiplicar o ensino, ou seja, eu falo para os meus discípulos, o que você está sendo ensinado, você vai ensinar. Ai pastor, mas eu não tenho intenção de repente ser um discipulador. Mas você é pai, você é mãe. O ensino vem da onde, gente? De casa. A gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. Não, o professor que vai educar. É a tia da escola bíblica lá que vai educar. O pastor que vai educar. Não. O ensino, ele vem de casa. Daí sabe o que o Espírito Santo fez eu lembrar? Primeira igreja que eu pastoreei, eu cheguei lá, estava organizando toda a parte de estrutura ministerial ainda. Daí eu ia pregar. Era uma correria de criança dentro da igreja para todo lado, gente falando alto para todo lado, e aquilo ficou me incomodando. E eu sou sanguíneo, né? Aquilo me incomodava. Daí eu vi alguns irmãos, né? Alguns irmãos muito bons para falar, não, mas o outro lá adora isso, o outro adora aquilo, o outro não sei o que, sempre apontando para o outro, né? E daí um dia eu fui pregar sobre, né, liturgia na igreja. Daí eu falei, irmãos, eu vou pregar sobre liturgia na igreja. Fui pregando, falando. Daí eu falei assim, vou falar algo que vocês não vão, eu espero que vocês não se escandalizem. Fiz seminário lá em Cianorte. O pastor Cris conhece muito bem lá. E eu tinha um amigo meu, né, tenho ele ainda, que ele quase foi padre. Nós somos contemporâneos de seminário, né, foi coroinha e tal, quase foi padre. E daí nós vamos fazer um evangelismo lá numa praça central que tem uma igreja católica lá. E a gente esperando o pessoal, e nada do pessoal chegar, demorando. Daí esse amigo meu falou assim, vamos ali assistir a missa, vamos ver como que é lá. Faz tempo que eu não entro, né? Vamos lá. Daí nós entramos, estava assim, ó. Sentei no fundo, no último banco, eu e ele. O padre fazendo a liturgia. Gente, você não escutava um choro de criança. As crianças tudo no colo dos pais, você não escutava um choro de criança. O padre fez toda a liturgia. Não escutei um pio. Ali eu saí e tive um ensinamento. Daí passou anos depois do seminário. Daí o dia que eu fui ministrar isso, eu falei, gente, a gente é muito bom de falar dos nossos irmãos tal, mas a gente tem que aprender com eles. Sabe o que a gente tem que aprender com eles? A gente crê num Deus verdadeiro, a gente tem o Espírito Santo, Deus transformou a nossa vida, né? Deus o que? Tirou tudo aquilo que era caos da nossa vida. Deus começou o que? A alinhar. Só que a gente quer se manter com alguns costumes. A gente tem que aprender sobre ordem e decência no culto, né? Você deixa seu filho correndo, você deixa seu filho, né, fazendo um monte de coisa. E daí ali eu fui ministrando, ensinando como se comportar. E daí dentro do discipulado eu fui aprofundando sobre a questão da liturgia no culto. E isso, querido, por que eu estou falando isso? Porque o ensinar, ele vem de casa. Então quando eu estou discipulando uma pessoa, eu falo assim, você não vai se tornar um discipulador, mas você é pai, você é mãe, você é filho, e você precisa, né, ser obediente à palavra de Deus. Vamos lá.
para lá, né? Eu quero mostrar para vocês, na prática aqui, para mim orar com vocês. É muita coisinha, né? Eu quero mostrar na prática. Essa discipuladora aí é a Milena. A Milena foi uma das minhas primeiras discípulas, quando cheguei lá. Comecei a discipular ela. Essa daí já é a segunda leva de discípulas dela. Em 2022 eu comecei o quê? Discipular 10 adolescentes, depois os jovens da igreja, que eu cuidava dos jovens da igreja lá. E discipular adolescente exige muita energia. Era adolescentes de 13 a 16 anos. 9 adolescentes. E ali o que acontece? O material que a gente usa é o mesmo, é da Aleluia. Só que a forma de abordagem é diferente. Você tem que ter uma forma de abordagem mais dinâmica com o adolescente, né? Você tem que contar mais testemunhos de vida, falar mais sobre a questão da juventude. Então, dentro da lição, a gente vai o que? Adaptando o nosso jeito de falar, a linguagem. Então, a Milena, o que acontece? Foi uma jovem que eu comecei a discipular ela. E ela tinha traumas. Dentro do discipulado foi tratado os traumas. Teve um namoro frustrado. Nós tratamos isso dentro do discipulado, né? E o discipulado que eu fazia com ela era ela e mais 4 pessoas. Então a gente faz o trabalho seguinte: o discipulado ele vai do geral para o particular. Então quando eu tratava, vamos por uma lição sobre perdão, a gente estava ministrando uma lição sobre perdão. Algum deles falava algumas coisas, né? Que a gente não deixa o discipulado só centrado no discipulador. E daí eu falava para eles: ó, se de repente a lição pegou e você sentiu que tem alguma coisa, você vai marcar um tempo de aconselhamento com os seus pastores. Então a gente partiu o quê? Do geral para o particular. Ou seja, tinha o discipulado, mas tinha o aconselhamento separado. Porque não tem como você falar dos seus traumas, né? Às vezes num grupo grande. Então nós fizemos isso. Então a Milena, o que acontece? Nós trabalhamos a parte dos traumas dela. E eu vi uma qualidade nela. Ela é obediente, dedicada. Falei assim: essa menina vai se tornar uma discipuladora por excelência. E ela tem uma paixão para ensinar. Então essas meninas aí já é a segunda leva. Ela discipulou, né? Até o ano passado, né? Acho que foi 4 ou 6 meninas, eu não lembro. 4 ou 6 meninas. Agora já é outras meninas que ela está discipulando. Ali tem 2 que estão no nível 1 e essa daqui está no nível 3 do discipulado. Aquela ali, a discipuladora Adriana, ela começou essa semana. Eu desafiei ela a discipular. De início, o que acontece? Tinha uma mulher só para ela discipular, uma nova convertida. Daí num domingo, Deus me deu um insight. Domingo passado. Falei: gente, nós vamos começar aqui, né, um novo grupo de discipulado. E nós vamos começar um novo grupo, 2 novos grupos de discipulado para mulheres. E eu quero saber se tem alguém aqui que quer participar. Se tiver alguém aqui, você vai procurar essas 2 pessoas. Devo pedir para ela ficar de pé e mais outra irmã. Olha só a novidade, era uma pessoa só. E ela mandou o testemunho depois lá no grupo dos discipuladores, da primeira aula, como que foi, que ela se sentiu aleluiada, que ela, né, que Deus derramou um amor, né, no coração dela, sabe, pelas pessoas. Depois eu conversei com 2 dessas mulheres para saber como que foi discipulado, e elas falaram: eu não sabia que era desse jeito. Já na primeira aula quase chorando: eu já não sabia que era desse jeito, eu tinha uma resistência. Ali é o Derlei. Derlei é um presbítero nosso, né? O Derlei, o que acontece? Primeiro, né, a reunião que nós fizemos em 2022 sobre discipulado, eu comecei a explicar sobre discipulado. Daí o Derlei e outro presbítero, eu lembro que eles perguntaram assim para mim: mas depois que acabar os módulos, você vai fazer o quê? Eu falei: está tudo definido aqui. Porque o discipulado, o que acontece? Não é só a revista. Não é você ficar preso na revista, você precisa o quê? De um currículo. Eu falo isso porque eu sou pedagogo. Sou pedagogo, né? A gente trabalha com muito treinamento, capacitação. E daí, se você não tem um currículo a ser seguido, a gente que é pastor, a gente pega a Bíblia, folheia rapidinho. E você vai trabalhando ali.
Mas e o outro irmão que ele tem uma certa dificuldade? Ele precisa de um trilho ser seguido. E todo mundo precisa falar o que? A mesma língua, ter a mesma visão. Então daí eu falei para o Derlei, não Derlei, vai ser assim. Daí ele falou, mas eu quero ver como vai ser esse negócio. Daí eu desafiei o Derlei a começar um grupo discipulado. Daí o Derlei começou, e essa daí já é a segunda leva, né? Discipulou 6 homens da primeira leva, e agora está discipulando isso daí. Isso daí já é o fechamento de um módulo. De um módulo eles estão fechando, estão indo para outro módulo já. Ali é o irmão José Barbosa, né? Aquele de óculos está sentado lá do lado daquela moreninha. Ele discipula essas pessoas aí. Aí também o que acontece? É o fechamento do módulo. Eles estão fazendo uma comemoração, ele está discipulando na casa, né? As pessoas. Ele e a esposa dele. Ali a Benilce, nossa líder de louvor. Não é porque você participa do louvor, eu sou diácono, não vou discipular. Se você é diácono, você tem que discipular, porque você vai estar formando diáconos. Se você está no louvor, você discipula, você vai estar formando músicos. Eu discipulo porque eu quero formar pastores. Por isso que eu discipulo. Então aí é no shopping. Também encerramento o quê? De um módulo para iniciar outro módulo. Daí eles foram para o shopping, fizeram a lição lá no shopping, né? Já fizeram um momento de comunhão lá. E é tão legal porque quando você vai nesses lugares as pessoas passam olhando. O que está acontecendo ali? Meu Deus, o que está acontecendo ali? Os curiosos, né? E qualquer coisa rebanha, né? Já puxa para cá. Ali é a discipuladora Milene também, um encerramento do módulo, né? Com as suas discípulas. Aqui é a Suelen. Suelen é líder do ministério infantil, juntamente com o presbítero Michel, né? O presbítero Michel também discipula, então ela está discipulando ali, ó, duas moças. Volta. Opa. Aqui. Ali é a Solange discipulando 2 mulheres, né? Na residência de uma delas. A gente não engessou o discipulado. Tem discipulado que é centralizado na igreja, nas salas de aula, mas o espaço ficou pequeno. A gente não consegue ter sala de aula para todo mundo. Não consegue. E daí acontece, nós o que? Começamos a falar, você pode discipular na sua casa, você pode discipular numa praça, você pode discipular num estabelecimento, você pode discipular lá na sua empresa. Tem uma sala de reunião lá na sua empresa? Você pode levar? Os meus discipulados, estou concentrando eles mais na igreja, porque os meus discípulos, como eu moro 9 km da igreja, meus discípulos moram tudo perto da igreja. Eu tenho que arrumar a casa perto da igreja, eu tenho que ser o quê? No templo. Então eu faço o quê? Nas salas de aula da igreja lá. Entendeu? Então assim, a gente não ingessa método. Entendeu? Então a Solange está discipulando na casa de uma delas lá. Aqui é a Débora, né? Discipula ali na igreja. Encerrou, né, um módulo comunhão com as mulheres. Opa. Esse daqui, ó. Discipuladora Daniane. Eu dei um desafio, ela é tesoureira da igreja. E quando eu falei, gente, vou começar liberar pessoas para discipular. Daí tinha um pessoal com medo. É natural, a gente tem medo do desconhecido. Mas depois você vai discipulando, Deus vai te dando coragem, né? Você vai pegando jeito, né? Daqui a pouco você está amando aquilo ali, você não quer parar mais. E a Daniane, eu tenho um desafio, o que aconteceu? Chegou a irmã Maria, né? A irmã Maria é aquela que está com a menininha no colo lá, Maria Meneghini. A irmã Maria me chamou, pastor, o senhor vai lá na minha casa? Eu tenho um grupo de pessoas que eu estou reunindo lá na minha casa, logo quando cheguei na igreja. Quero que o senhor conhece. Era um PG que estava funcionando lá. Eu fui lá na casa da irmã Maria Meneghini. Cheguei lá. Ela falou, chamei o senhor aqui porque, né, eu tenho um grupo de mulheres que a gente se reúne aqui, né, há algum tempo na minha casa, assim. Só que a gente está sentindo que a gente precisa de mais. A gente quer mais, né? E o senhor chegou e falou sobre o discipulado. Eu queria ver se não dá certo aqui o discipulado e tal. Então eu chamei o senhor aqui para conhecer. Daí começou a chegar a mulher. Eu pensei que eram as 2 mulheres. Daí começou a chegar, gente. Falei, meu Deus. Começou a chegar, né? E tudo senhoras de idade.
Eu falei assim, eu não posso discipular essas mulheres aqui, né? Senhoras de idade. Vou ter que arrumar uma mulher para discipular elas aqui. E daí eu falei, quem que eu vou chamar? A Débora já estava no trabalho dela, já estava discipulando, Vanessa também. Eu falei, Jesus. Daí um dia eu vi a tesoureira entrando na igreja. Ô pastor Jovem, o senhor está aleluiado. Veio me dar um abraço, né? Eu falei, é você mesmo que Deus mandou o quê? Eu falei assim, você vai ser uma discipuladora dela. Como assim, pastor? Eu não estou preparado. Vai ser uma discipuladora. Daí eu chamei ela, ó, o negócio é assim, 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 assado. Tá aqui as revistas. Pega as revistas, já vai lá na casa da irmã Maria Meneghini. Não falei a quantidade de pessoas, né? Senão ia assustar. Ela chegou lá, falei, é terça-feira, tal horário. E daí ela foi lá. Chegou lá, só tava a irmã Maria Meneghini, né? Daí ela olhou um monte de cadeira. Falei, essas cadeiras? É pro pessoal do grupo do discipulado. Mas tudo isso? Daí ela falou, só isso. E ela começou a discipular senhoras de idade. Pessoas que têm idade para ser o quê? Mãe dela. Ela começou a discipular. E começou a ser uma escola para ela. E as mulheres, que aconteceu? Essas senhoras, elas pegaram amor pela Daniane. E aí, o pastor estava no dia do testemunho, né? Uma delas deu testemunho, a irmã Maria que deu testemunho. E aí o interessante foi o seguinte, queridos, que a Daniane começou a ter coragem, ela começou a ser uma pessoa mais do que sólida na fé dela, começou a ser uma pessoa que acontece com mais consistência na palavra, e essas mulheres que acontece começaram a pegar um amor tão grande por ela, e daí agora acabou os módulos, daí a irmã Maria já procurou o pastor Josué, pastor, e agora, o que nós vamos fazer? Porque começou a sentir falta de se reunir, de aprender da palavra, o que acontece é chorar, né, no sofrimento da outra, se alegrar com as vitórias da outra. E daí, nas nossas reuniões de discipulado, o que acontece? Tem um pessoal que discipula adolescente, que eles contam o testemunho deles. Daí tem um pessoal que discipula senhoras dessa idade, que conta os testemunhos. Tem pessoas que discipulam casais, contam testemunho. Você precisa ver o contraste. E você precisa entender o que? A multiforme graça de Deus trabalhando nos diferentes grupos. E daí você vê o que? Deus trabalhando, o que acontece? É a mesma essência de Deus trabalhando, só que de uma forma que é diferente. É muito doido isso. É muito louco. Daí para encerrar. Esse sou eu. Ali é o encerramento do módulo. Lá no shopping eu fiz com os meninos. Até contei um pouco da minha experiência ontem para os jovens. Aqui é uma moça, ela não ia na igreja, gente. Ela começou a ir nos discipulados. É a história que eu contei mais ou menos para você. Ia só nos discipulados. Dia 15 agora, ela começou a ir nos cultos, começou a ir na igreja, frequentar a igreja. Dia 15 agora ela desce as águas. Aquela moça ali. Ali, né, a Adriana e o Diego, eu discipulo eles, né, às vezes na quinta de manhã, às vezes na sexta, porque eles trabalham por plantão. Daí eu me encaixo, né, nos plantões deles. Daí eu discipulo eles, né, porque eles trabalham em hospital. E ali é a minha discipulazinha Ana, a chorona, né, que eu falei para vocês, que cada discipulado ela chora. Cada discipulado ela chora porque ela está tendo uma experiência, Deus está tratando as feridas dela. E já é uma moça, que acontece? Mandei ela na missão dos índios aí com o pastor João Quadra, que dentro do discipulado já identifiquei que ela tem um chamado muito forte na área ministerial, tem uma palavra muito boa. O pastor Euclides viu o testemunho dela, fala muito bem, e já mandei ela na missão dos índios, e ela voltou encantada, aleluiada, amando, né, e só chora e fala, pastor, encontrei onde eu quero trabalhar, eu quero discipular indígenas. Eu quero discipular indígena. Eu falei, já vamos traduzir essas revistas, já vamos né, trabalhar aí. Gente, é isso que eu quero passar de forma rápida para vocês. O material que a gente tem usado é esse daqui. A gente tem procurado não inventar, né, a roda já foi inventada. A gente tem procurado só girar a roda. Mas o segredo é o que? Você amar aquilo que você está fazendo. Você amar aquilo que está fazendo. Amar a Deus em primeiro lugar, amar a igreja que você congrega, amar as pessoas que aqui estão,
E acima de tudo, querido, ficar atento. Entrou uma pessoa nova na igreja, ela veio para frente, aceitou Jesus Cristo, gruda nessa pessoa. Ô minha irmã, como que é o seu nome? Ah, não sei o quê. Ah, meu nome é tal. Você já participou de um discipulado? Não. Você quer ser discipulado? Quero. Me explica como que é. Grudar na pessoa, não deixar nenhum escapar, porque o seu pastor não dá conta de cuidar de todo mundo sozinho, e a igreja ela precisa fazer esse trabalho do discipulado. Então nós usamos esse material, que é o material da Aleluia, né? O ABC, armas espirituais, a vida plena, dons, né? Ministerial. Aqui a gente tem esse dons, a gente tem usado ele como filtro. Quando a pessoa termina esse módulo, ela chegou na igreja, ela termina esse módulo, ela entende sobre dons, sobre talentos, ela entende sobre o serviço da igreja. Aí a gente começa a liberar a pessoa para servir na igreja, porque ali é o filtro. Não adianta, gente. Às vezes o que acontece, a pessoa acabou de chegar na igreja, a gente já coloca para trabalhar, não dá certo. Ali é o filtro. E o comunhão tem sido uma ferramenta muito importante, né? Na igreja que eu pastorei, era uma cidade pequena, e o pessoal gostava de ter muita comunhão, é muito próximo, né? E eu tive que ensinar para eles o que é comunhão. Por quê? Senão, comunhão demais estraga também. Segunda-feira na casa do irmão, terça-feira na casa do irmão, quarta-feira na casa do irmão, quinta-feira na casa do irmão. Eu comecei a ensinar sobre comunhão, sabe por quê? Teve uns homens, já vou orar, teve uns homens que aceitou Jesus. Eles trabalhavam nos silos. Acabava o trabalho deles lá nos silos, antes eles aceitarem Jesus, eles iam para o boteco. Dali eles ficavam bebendo, né, conversando, jogando baralho, etc e tal, jogatina. Daí ia para casa, já era o quê? 8:30 da noite. Daí só tomava banho, né, nem dava atenção para a esposa, nem carinho para os filhos, dormia. No outro dia, a mesma rotina. Daí essas pessoas aceitaram Jesus Cristo, foram para a igreja. Aí o que acontece? Eles foram para a igreja, eles começaram a sair do serviço. Em vez de ir para o boteco, ele ia para a casa do irmão. Saía do serviço e ia para a casa do irmão, tomar tereré, café, comer pipoca, e ficava na casa do irmão lá, não ia para casa não. Daí eu comecei a trabalhar no modo com o meu irmão, você está errado. Não, mas nós estamos indo lá para falar de Jesus. Mas está errado. Você está saindo segunda, sai do serviço, vai para a casa do irmão. Terça para a casa do irmão, quarta para a casa do irmão. Não, você tem que sair do serviço, primeiro você vai para a sua casa. Você vai dar um beijo na sua esposa, vai ver o que aconteceu com os meninos. Isso é comunhão. Comecei o quê? A alinhar. Lembra do carro alinhado, desalinhado? Comecei a alinhar, a ensinar eles. Ah, pastor, agora eu entendi. Porque eu entendi que a gente tinha que... era no templo, de casa em casa. Eu falei, não é desse jeito. Mas é isso, gente. Eu quero convidar vocês a ficar de pé, que eu quero fazer uma oração com vocês.